Daí, pessoal, mais duas resoluções. O número de bactérias em uma cultura varia de acordo com a expressão Q igual a 200 vezes E elevado ao expoente K vezes T. Se após 30 minutos há 800 bactérias, determine, letra A, quantas bactérias existiam inicialmente na cultura e letra B, quantas bactérias existirão após 60 minutos. Bom, essa letra A aqui ela é bastante simples, né? Inclusive, se tu olhar para a lei da função, tu já consegue verificar qual é o valor inicial de bactérias. Deixa eu colocar aqui a lei para ti, ó. A lei é quantidade Q de bactérias em função do tempo em minutos é dada por 200 vezes a base E elevada ao expoente K vezes T. Ok? Quando a lei exponencial que rege algum tipo de variação, quando essa lei vem expressa neste formato, ou seja, vem uma lei assim, ó, f de x, né, a lei da função, f de x, algum número, que eu vou botar aqui um valor, uma letra qualquer, sei lá, um w. Então, se vem w vezes alguma coisa exponencial, aqui vai ter uma base, ó, e vai ter um expoente aqui, e nesse expoente tem ou somente a variável ou a variável multiplicando por alguma coisa. Quando a função vem nesse modelo, um número que multiplica uma base elevado no expoente, e esse expoente é a própria variável ou é a variável multiplicada por alguma coisa. Quando acontece isso, este elemento aqui, ó, este valor é o valor inicial. Então, olhando para cá, eu sei que o valor inicial é 200. Mas como é que eu posso chegar nesse 200 fazendo o cálculo? Bom, é simples, né? Se ele quer valor inicial das bactérias, então tem que usar um certo tempo, né? Porque o número de bactérias varia de acordo com a passagem do tempo. É isso que ele está dizendo, né? A quantidade de bactérias varia usando essa expressão. E essa expressão, ela tem o seu valor Q aqui modificado pela alteração do valor T aqui, tempo em minutos. Tá? Então essa é a função, relaciona a quantidade de bactérias com tempo em minutos. Então significa que a quantidade de bactérias inicialmente, ou seja, no começo da marcação, se dá quando o tempo não decorreu, ou seja, quando o tempo é igual a zero. Então sempre que tu precisa valor inicial do número de bactérias, lucro inicial de uma empresa, quantidade de peças fabricadas inicialmente numa indústria, enfim, sempre que tu precisa do valor inicial do Y, né, o valor inicial do problema, da grandeza que está sendo colocado no problema, tu vai fazer tempo igual a zero. Então é justamente isso que eu vou fazer, bem simples. Quantidade de bactérias igual a 200 vezes o E continua, né? Eu não vou precisar deste E, o K eu também não vou precisar, e aqui vezes o tempo, que é zero. E aí Q é igual a 200 vezes Q vezes zero, ou K vezes zero é zero, então isso é o mesmo que E na zero. E na zero, tu sabe que isso aqui é 1, então tu vais ter Q igual a 200 vezes 1, e a quantidade inicial de bactérias realmente confirma 200, ok? O segundo cálculo é um pouquinho mais complicado, né? Mas não muito também, porque ele pede a quantidade de bactérias depois de 60 minutos. Tá? Então ele está me dando que após 30 minutos eu tenho 800 bactérias. E ele está perguntando então após 60 minutos. Cuidado para não cometer um erro bem comum. Que tu pensa assim, se em 30 minutos eu tenho 800 bactérias, então em 60 minutos, que é o dobro do tempo, eu vou ter o dobro e vou ter 1.600 bactérias. Cuidado para não fazer isso, porque isso aqui está absolutamente errado para essa situação. Porque a lei da função aqui é uma lei exponencial, não é uma lei linear.
Se fosse uma lei linear, se fosse uma função do primeiro grau aqui, ó, nessa lei aqui, se fosse uma lei do primeiro grau, aí sim tu poderia fazer esse tipo de regra de 3. Mas lá não pode fazer isso, tá? Bom, então como que eu começo? Ele quer saber o número de bactérias depois de 60 minutos. Então, o meu tempo é igual a 60 minutos. Vou ter que substituir o t por 60. Tu vê que eu estou começando o cálculo, olha só, bem à direita, deixando um espaço livre aqui. Tu já vai entender por quê. Olha só. Tu vais ter aqui Q é igual a 200, estou copiando a fórmula, vezes o E elevado no expoente K vezes 60. Então, Q, quantidade de bactérias, é igual a 200 vezes E elevado na 60K. E aí eu fico com um problema, por quê? Porque eu não sei nem quem é o E e nem quem é o K, certo? Até tem como, a partir desses dados aqui, ó, 30 minutos, 800 bactérias, descobrir essa relação entre E e K, mas isso dá muito trabalho, né, e não vale a pena. Né, em algumas resoluções desse tipo de exercício, da onde eu tirei esse exercício, por exemplo, tinha uma resolução assim, né, de cálculo de relação aqui entre o K e o E, daí usava um logaritmo e tal. Não é necessário, tá? Nesse caso aqui não é necessário. O que tu vai fazer? Tu vai pegar o dado aqui, ó. Tu sabe que em 30 minutos, e aí tu pode considerar isso como sendo o elemento X, tu vais ter 800 bactérias, que é como se fosse aqui o XY. E aí substitui isso na lei. Ó, a lei é Q igual 200 vezes E elevado na KT. Então, quantidade de bactérias, está aqui, ó, ele está me dizendo, ó, quantidade de bactérias é 800 para 30 minutos. Então, 800 igual a 200 vezes o E, que eu não sei, elevado no K, que eu não sei, vezes o T. O tempo eu sei, 30 minutos. Então, isso é o mesmo que esse 800, olha só, pego esse 200, já passo para cá dividindo, ó, faço aquela falsa passagem. Isso é igual a E elevado na 30K. E aí, o E elevado na 30K é igual a 800 por 200, cancela, cancela, 4. E agora? E agora eu sigo daqui, ó, volto para cá. Quantidade de bactérias igual a 200 vezes, olha só, eu preciso saber quanto é E elevado na 60K. E aqui eu tenho E elevado na 30K, que é 4. Então eu faço o seguinte, eu abro isso aqui, olha só essa jogada do exercício. 60 vezes K é o mesmo que E elevado na 30K vezes 2. Olha só, coloco 2 aqui por fora. Lembra que os expoentes aqui estão multiplicando. Então, 30K vezes 2 dá 60K. Então, até aqui está igual de cima. Aí, Q igual a 200 vezes. Aí, te liga. Por quê? Porque E elevado na 30K, está aqui, ó, é igual a 4. Então, isso aqui fica 4 elevado ao quadrado. E aí eu tenho então 200 vezes 4 ao quadrado. Isso é o mesmo que 200 vezes 16. E a quantidade de bactérias é igual a 3.200. Ok? Então tá aí a resolução dessa número 7. A próxima aí na outra lâmina, número 8, ela é bem semelhante a esse raciocínio aqui da letra B. Tá? Tu vai ver que eu vou repetir esse raciocínio aí. Então diz assim, uma experiência realizada com reprodução de ratos em um laboratório estima que o número de indivíduos após um tempo t, A população inicial era de 100 ratos e cresceu exponencialmente de acordo com a expressão n igual a 100 vezes E elevado na A vezes T, onde o A depende da espécie de rato e das condições do ambiente,
e T é dado em dias. Se após 24 dias a população de ratos atingiu 500 indivíduos, então qual é o número de indivíduos após 48 dias? Bem semelhante ao anterior. Eu tenho a lei que define a função n igual a 100 vezes e elevado na AT. Ok? E aí ele quer saber para 24, ele quer saber o número de indivíduos para 48 dias. Então eu poderia começar com isso. Eu sei que não é o mais adequado, mas eu vou começar. Olha só, n é igual a 100, que é fixo da lei, vezes o e, que é fixo da lei, elevado no a, que também é fixo, eu não sei quanto vale, vezes o t, ou seja, 48. Então, n é igual a 100 vezes e elevado ao expoente 48a. E aí eu não sigo, não tenho como definir o número de indivíduos, já que está faltando o valor do e e o valor do a. E aqui, né, como falei antes, se costuma aplicar aqui logaritmos para definir esta relação entre e e a, ainda mais que aqui eu tenho o número e, né, que é a base do logaritmo natural. Então o pessoal, quando vê este e aqui, já pensa em aplicar logaritmo. E não precisa, tá? Tu vai dar um tempo nessa lei aqui, vai deixar isso aqui em banho-maria e vai retornar para o que o exercício está dizendo. Ele está dizendo que em 24 dias, o que eu tenho? Eu tenho 500 indivíduos. Então, esse é o dado do problema. E eu vou pegar este dado e vou jogar na lei. Olha só, número de indivíduos, 500 igual a 100, que é fixo da lei, vezes o e, que eu não sei, vezes o a, que eu não sei, vezes o tempo. Bom, aí o tempo está aqui, ó, 24 dias. Então, 500, já passo esse 100 aqui dividindo, né, falsa passagem. Isso é igual a e elevado na 24a. 500 dividido por 100 dá 5, e tu vais ter e elevado na 24a igual a 5. Aí tu retoma a tua lei aqui, ó. N é igual a 100 vezes. Como eu sei que e elevado na 24a é 5, eu vou abrir esse 48 aqui, ó, em 24a vezes 2. Porque 24a vezes 2 dá 48. Então isso aqui fica assim, ó, vezes 2, né? Tu sabe que os expoentes estão se multiplicando. E aí, como no exercício anterior, o exercício 7 da outra lâmina, eu observo que e elevado a 24a está aqui, ó, e é igual a 5. Então isso aqui é 5 ao quadrado. E agora eu vou à luta. N igual a 100 vezes 5 ao quadrado. N igual a 100 vezes 25, e o número de ratos, então, 2.500. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.